minério de ferro e petróleo. Fica à vontade, tá, de trazer todos esses cenários, essas visões aqui para nós também. Acho que seria bem bacana, né? Legal. Até porque, como é hoje um dia mais atípico, né? Bem atípico, na verdade, né? Acho que a gente pode ser mais focado até mesmo nessa preparação, né? No pre-market, que é legal de se olhar, que é legal de acompanhar. Legal. Se eu tivesse visto isso antes, né, para você, eu diria que a gente abriria em alta, né? Ó. Então, o que a gente tem aqui em termos de cenário? Tá? A gente tem um Nikkei caindo, um DAX também está caindo, né? Índice DAX caindo, Nikkei caindo. A gente tem um DXY subindo, 0,24, mas o que confirma talvez essa subida que a gente teve agora, né, e que se eu tivesse falado isso, tivesse observado isso antes, eu falaria, porra, é alta mesmo, né, confirmaria, é que o dólar está ganhando sobre o peso mexicano, isso confirma o DXY, tá? E uma outra confirmação de alta do dólar é o petróleo caindo, né, que é uma relação inversa. Né? Então, quando a gente tem petróleo caindo, normalmente, né, a grande maioria das vezes a gente tem o dólar subindo. Né? E isso ficou claro aqui, ó, que a gente teve um movimento de alta. Né? Deixa eu ampliar aqui. Olha só, teve o gap e teve essa puxada bem forte. Tá? Vamos só ver as regiões lá. Está naquela região que eu comentei ontem. Tá, ó. Então vamos ver se ele vai manter-se nessa região aqui, na região de briga, e se vai ganhar acima do 90. E aí vai buscar lá. Pode ir até 470. Ontem tinha lotes importantíssimos da Tullet em regiões muito, muito distantes. Ó, tá vendo? 400, 440, né? Ó, 401, 403. A Tullet ontem ainda estava colocando lotes nessa região. Ela continua numa posição querendo vender bastante dólar. Então, não acho difícil chegar aos 400, que é essa região aqui, tá? Não acho nada difícil. Mas, voltando aqui para as análises pré-mercado que eu sempre faço, né? Eu olho o DAX, olho o Nikkei, vejo se tem aqui uma bússola simétrica apontando para um lado, né? No caso aqui é mercado de queda. E quando eu olho o S&P futuro caindo, me confirma que a gente tem bolsa caindo lá fora e que provavelmente deve pressionar a nossa, né? Minério de ferro caindo e óleo caindo, petróleo caindo, reforça que a nossa interna também vai cair. E como eu tenho a relação inversa de petróleo e óleo para o DXY, eu entendo que a gente vai ter uma alta no dólar. DXY subindo, petróleo caindo, dólar ganhando sobre o peso mexicano, então confirma a minha análise, né? Eu sempre, Guga, faço Por que o peso mexicano é importante, GG? Me mandaram essa mensagem aqui, agora avisaram o pessoal fazer essa pergunta. Por que o peso mexicano é importante? Não só o peso mexicano, mas como todas as moedas, que os países eles têm uma similaridade nossa em termos de commodity, dependente de outros países. E no caso do peso mexicano, essa correlação ela é histórica. Né? Mas eu olho também, tá? Se vocês... Deixa eu trazer de volta aqui. Eu olho também o rublo, o dólar australiano, o rand sul-africano, né? E você vê que o rublo hoje a gente não dá para considerar muito, né? Eu deveria até estar aqui com a rúpia. Mas você vê aqui, ó, peso mexicano perdendo, dólar australiano perdendo, rand sul-africano perdendo. A gente está falando dos BRICS, a gente está falando de grandes exportadores de commodities, como o Brasil. Então, quando a gente tem um país com essa similaridade, a gente entende que as moedas elas têm o mesmo balanço. Né? Então, se a commodity cai, se o minério de ferro cai, que o dólar australiano usa muito, né? Ó, a gente tem essa correlação. Tá? Então, eu olho mais pelas questões de país em termos de economia, né? Similaridade de economia. Bacana. Então, a minha leitura pré-mercado basicamente é essa, né? Olhar para dois índices, né? O DAX e o Nikkei, e já me dá um parâmetro
momento de se vai subir ou vai descer o mercado internacional. Quando eles estão bem alinhados e aí confirmado pelo S&P futuro, está tudo certo, está todo mundo caindo, então vamos na venda. E aí no dólar eu vejo a cesta de moeda DXY, mas eu confirmo ela junto com as moedas, os pares dos emergentes, junto com petróleo, né? E aí eu sou um operador de dólar, então para mim é a leitura mais limpa que eu tenho para fazer as operações.